8 meses após o divórcio, ele leva a nova namorada para comprar uma mansão e congela ao ver sua ex-esposa grávida como corretora do imóvel. O que aconteceu depois, ninguém acreditou. O ar-condicionado da imobiliária soprava um alívio gelado contra o calor insistente daquela manhã de terça-feira. Ricardo ajeitou o colarinho da camisa polo, um gesto nervoso que não passou despercebido por Camila, que deslizou a mão pelo seu braço, um toque possessivo e ao mesmo tempo tranquilizador. Seus saltos ecoavam no piso de porcelanato polido, um som agudo que parecia anunciar a chegada de um novo capítulo. Para Ricardo, era exatamente isso, um recomeço caro, grandioso, numa mansão que gritaria ao mundo que ele havia superado o passado e vencido. "É aqui, meu amor", disse ele, forçando um sorriso confiante. "Onde vamos encontrar nossa mansão?" Camila, 25 anos de pura exuberância e ambição, sorriu de volta, os olhos brilhando com a perspectiva de piscinas, closets gigantes e jantares em varandas com vistas panorâmicas. Ela era o oposto de tudo o que ele tivera antes. Onde havia silêncio, Camila era música alta. Onde havia rotina, ela era improviso. Onde havia Helena, bem, agora havia Camila. E isso, para Ricardo, era o que importava. "Finalmente!", ela exclamou, apertando o braço dele. Não aguentava mais aquele seu apartamento, tão temporário. Precisamos de espaço, de um lugar para construir nossa vida. A ênfase no nossa foi deliberada, um marcador de território. A recepcionista, uma jovem com um sorriso ensaiado, indicou uma porta de vidro fosco ao final do corredor. "A corretora sênior irá atendê-los. É só entrar, ela já os aguarda." Ricardo sentiu uma pontada de orgulho. Corretora sênior. Ele gostava disso. Mostrava que ele não estava ali para brincadeiras, para visitar apartamentos de 2 quartos. Ele queria o melhor, o topo da pirâmide imobiliária, e fazia questão que todos soubessem. Abriu a porta com um gesto largo, quase teatral, permitindo que Camila entrasse primeiro. A sala era elegante e minimalista. Uma grande mesa de madeira escura dominava o centro, com 2 cadeiras de design para os clientes e uma, imponente, de costas para a janela, que inundava o ambiente de luz. Sentada nela, uma mulher organizava alguns papéis, a cabeça levemente inclinada. A luz que entrava pelas suas costas criava uma silhueta, um contorno que, por um instante, pareceu estranhamente familiar a Ricardo. Um arrepio percorreu sua espinha, um pressentimento súbito e inexplicável, como a lembrança de um sonho esquecido. "Bom dia", disse Camila, a voz cheia de expectativa. "Temos um horário marcado. Estamos procurando uma casa para recomeçar." A mulher na cadeira se moveu. Ela se virou lentamente e o mundo de Ricardo, que ele vinha reconstruindo com tanto esmero nos últimos 8 meses, desabou. Não desabou. Congelou. O ar ficou denso, pesado, impossível de respirar. O som dos saltos de Camila, o zumbido do ar-condicionado, a própria pulsação em seus ouvidos, tudo desapareceu. Atrás da mesa não estava uma estranha. Não era uma corretora sênior qualquer. Era Helena. Sua Helena. Sua ex-esposa. O choque inicial foi como um soco no estômago, tirando-lhe o fôlego. Os olhos dela, aqueles mesmos olhos castanhos que ele conhecia tão bem, se arregalaram. A boca se entreabriu, mas nenhum som saiu. O tempo pareceu esticar e se contorcer, transformando aquele segundo em uma eternidade. Ele viu tudo em câmera lenta. O reconhecimento, a surpresa, a dor que cintilou em seu olhar antes que uma máscara de profissionalismo frio tentasse, sem sucesso, encobrir a ferida aberta. Mas não foi apenas o rosto dela que o paralisou. Foi o que havia abaixo dele, o que a mesa não conseguia mais esconder. Helena estava grávida. Muito grávida.
A blusa de seda que ela usava não disfarçava a curva proeminente e inconfundível de uma gestação avançada. 8 meses, talvez, a barriga repousava imensa e real entre ela e o mundo, entre ela e ele. Uma caneta escorregou dos dedos dela e caiu sobre o piso, o pequeno estalo de plástico contra porcelanato soando como um tiro no silêncio sepulcral da sala. Ricardo sentiu o sangue fugir de seu rosto. As pernas fraquejaram. O recomeço que ele planejara com tanto cuidado, de repente pareceu uma piada de mau gosto. Uma armadilha cruel do destino. Ele estava ali, com a mulher que representava seu futuro, para comprar uma casa que apagaria seu passado, e deparou-se com o fantasma mais vivo que poderia imaginar, carregando um segredo que ele nem sequer sabia que existia. O que diabos estava acontecendo? De quem era aquela criança? A pergunta explodiu em sua mente, tão alta e violenta que ele se surpreendeu por não tê-la gritado. 8 meses. A matemática era simples e, ao mesmo tempo, a equação mais complicada de sua vida. 8 meses o levavam de volta para a época da separação, para as últimas discussões, para as noites de silêncio hostil na cama, que um dia fora o refúgio dos dois. Ao seu lado, Camila, alheia ao terremoto que devastava o mundo interior de Ricardo, franziu a testa. Amor, você está bem? Parece que viu um fantasma. Ela olhou de Ricardo para Helena, e de volta para Ricardo, a confusão começando a se transformar em suspeita. Vocês se conhecem? A pergunta pairou no ar, carregada de um peso que nenhum deles sabia como sustentar. Ricardo não conseguia falar. Helena, por sua vez, respirou fundo, uma lufada de ar que pareceu ser a primeira em uma eternidade. Ela se recompôs com uma força que ele não sabia que ela possuía. A corretora sênior assumindo o controle da mulher ferida. Mas os olhos dela não mentiam. Eles contavam uma história de noites insones, de decisões solitárias e de uma dor que o divórcio não havia conseguido encerrar. Uma história da qual, Ricardo percebeu, com um terror crescente, ele ainda era o protagonista. Com um esforço monumental, Helena desviou o olhar de Ricardo e o fixou em Camila, forçando os lábios a se curvarem num sorriso que não alcançava os olhos. Era uma máscara frágil, mas era a única que possuía. Sim, nós nos conhecemos de muito tempo atrás, ela respondeu, a voz surpreendentemente firme, embora um pouco mais baixa que o normal. O mundo é realmente pequeno, não é mesmo? Ela se ajeitou na cadeira, um movimento que era tanto para se acomodar melhor quanto para criar uma distância simbólica, usando a própria barriga como um escudo. Ricardo finalmente encontrou a voz, ou um arremedo dela. Helena, eu não sabia que você trabalhava aqui. As palavras saíram ocas, desprovidas da confiança que ele ostentava minutos antes. Ele era um estranho em sua própria pele, um ator que esquecera suas falas no meio do palco. As pessoas mudam de carreira, Ricardo. Recomeçam, disse ela. E a palavra recomeçam saiu com uma ponta de ironia tão sutil que apenas ele, que conhecia cada inflexão de sua voz, pôde captar. Camila, no entanto, pareceu satisfeita com a explicação. Para ela, era apenas uma coincidência embaraçosa, um pequeno obstáculo no caminho para sua mansão dos sonhos. Bom, que coincidência! Então você já sabe o bom gosto que esse homem tem. Ela disse, tentando quebrar o gelo, mas apenas o tornando mais espesso. Estamos procurando algo espetacular, grande, moderno, com uma área de lazer incrível, para o nosso recomeço. Helena assentiu, o profissionalismo agora se solidificando ao seu redor. Ela virou a tela do computador na direção deles, e as primeiras imagens de uma propriedade suntuosa preencheram o monitor. Uma fachada de vidro e concreto, uma piscina de borda infinita que parecia se fundir com o céu azul, jardins meticulosamente desenhados.
era exatamente o tipo de lugar que o novo Ricardo desejaria. O tipo de lugar que gritava sucesso e esquecimento. Esta é uma das nossas propriedades exclusivas no condomínio Colinas do Sol, começou Helena, a voz agora assumindo o tom polido de uma vendedora experiente. 5 suítes, home cinema, automação completa. Ela falava, descrevia os cômodos, os acabamentos de luxo, os benefícios do condomínio, mas Ricardo não ouvia nada. Seus olhos estavam fixos nela, não nas fotos. Ele observava o jeito como a mão dela repousava instintivamente sobre a barriga enquanto falava, um gesto protetor e inconsciente. Observava o leve inchaço em seus dedos, a ausência da aliança que um dia ele colocara ali. Observava a maneira como ela evitava seu olhar a todo custo, focando em Camila, na tela do computador, em qualquer ponto da sala que não fosse ele. Cada movimento dela era uma tortura. Cada palavra era um ruído de fundo para a única pergunta que martelava em sua cabeça. Um tambor incessante e enlouquecedor. De quem é esse bebê? A matemática o assombrava. 8 meses. O divórcio fora finalizado há 8 meses, mas a separação de corpos, as noites em quartos separados sob o mesmo teto, a última tentativa desesperada e desastrosa de reconciliação, tudo isso se embaralhava em sua memória. Poderia ser. A possibilidade era um abismo que se abria a seus pés. Se fosse dele, por que ela não lhe contara? Por que o silêncio? A ideia de que Helena escondera uma gravidez sua era tão dolorosa quanto a possibilidade de que o filho fosse de outro homem, concebido tão rapidamente após o fim do casamento deles. Qual das duas verdades o destruiria mais? Ele tentava encontrar respostas no rosto dela. Procurava por um sinal, uma pista, qualquer coisa. Mas Helena havia se tornado uma fortaleza. Ela mostrava as fotos da suíte master, do closet espaçoso, da cozinha gourmet, e sua expressão era impenetrável. No entanto, ela sentia o peso do olhar dele. Era quase uma presença física, um calor na sua pele que a deixava desconfortável e a fazia perder o fio da meada por um milésimo de segundo. Ela sabia que ele não estava vendo a casa. Ele estava tentando ver através dela, tentando desvendar o segredo que ela carregava no ventre. E a cada segundo que passava sob aquele escrutínio silencioso, a sala parecia diminuir, o ar ficar mais rarefeito e a mentira profissional que ela tentava sustentar mais pesada. O entusiasmo de Camila era uma força da natureza, impossível de conter. Seus olhos brilhavam ao ver as imagens e ela se inclinou para a frente, quase tocando a tela. Meu Deus, Ricardo, é perfeita. É exatamente o que eu sonhava, exclamou, a voz vibrando de excitação. Ela se virou para Helena, ignorando completamente a atmosfera pesada que apenas os outros dois na sala podiam sentir. Nós temos que ver essa casa. Agora! Você pode nos levar lá? Helena sentiu uma pontada de pânico. Uma coisa era manter a compostura atrás da segurança de sua mesa, com uma tela de computador como barreira. Outra, completamente diferente, era estar no mesmo carro que Ricardo, guiá-lo por uma casa vazia, um espaço íntimo onde o silêncio só amplificaria as perguntas não ditas. Por um instante, ela pensou em inventar uma desculpa, dizer que a visita precisava ser agendada, que o proprietário não estava disponível. Mas o olhar de Camila era faminto, e negar seria pouco profissional, levantando suspeitas que ela não podia se dar ao luxo de alimentar. Claro, respondeu Helena, a palavra soando mais como uma sentença do que uma confirmação. A casa está desocupada e tenho as chaves aqui. Podemos ir imediatamente. Meu carro ou o de vocês? Vamos no nosso! Decidiu Camila, já se levantando e pegando a bolsa. É mais confortável. Você nos guia, querida.
O querida soou condescendente, o tipo de tratamento que uma mulher como Camila dispensava a quem ela considerava estar a seu serviço. O trajeto de 20 minutos até o condomínio foi uma aula de tortura silenciosa. Camila falava sem parar, descrevendo como decoraria cada cômodo, onde colocaria o sofá, a cor que pintaria a parede da sala de jantar. Ricardo dirigia, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele respondia à namorada com monossílabos, legal, é, enquanto seus olhos se desviavam constantemente para o espelho retrovisor, buscando o rosto de Helena no banco de trás. Helena, por sua vez, mantinha o olhar fixo na paisagem que passava pela janela. Cada vislumbre do rosto de Ricardo no retrovisor era como um pequeno choque elétrico. Ela sentia a presença dele no carro como uma pressão física, o cheiro do perfume dele, o mesmo que ele usava quando eram casados, invadindo seus sentidos e trazendo à tona um turbilhão de memórias que ela lutava diariamente para manter submersas. Ela se concentrava na própria respiração, na sensação do bebê se movendo dentro dela, uma presença sólida e real que a ancorava no presente e a lembrava do porquê precisava ser forte. Ao chegarem aos portões imponentes do condomínio, a grandiosidade do lugar pareceu acentuar ainda mais a tensão. As ruas eram largas e arborizadas, ladeadas por mansões que competiam em luxo e extravagância. Helena deu as instruções finais, e Ricardo estacionou o carro de luxo em frente à casa das fotos. Ao vivo, era ainda mais impressionante, uma estrutura moderna e audaciosa, que parecia desafiar a gravidade. Uau! Foi tudo o que Ricardo conseguiu dizer. A admiração pela arquitetura, momentaneamente o distraindo do drama pessoal. Helena desceu do carro com uma lentidão calculada, o peso da barriga tornando cada movimento mais deliberado. Enquanto ela caminhava até a porta da frente para abrir a fechadura eletrônica, sentiu os olhos de Ricardo em suas costas queimando. Assim que a porta se abriu, revelando um hall de entrada com pé direito duplo e uma escada flutuante de mármore, Camila soltou um suspiro de puro êxtase. É isto, é a nossa casa. Antes mesmo que Helena pudesse iniciar a apresentação formal, o celular de Camila tocou. Ela olhou para a tela e fez uma careta. É minha mãe. Preciso atender, é rápido. Ela deu um beijo estalado na boca de Ricardo. Comecem sem mim, amor. Eu já volto. E com isso, ela se afastou, caminhando pelo jardim lateral, a voz já animada na ligação. O som dos passos de Camila desapareceu e um silêncio ensurdecedor tomou conta do hall. De repente, o espaço vasto pareceu pequeno e claustrofóbico. Eram apenas os dois, Ricardo e Helena. Passado e presente colidindo sob o teto de uma casa que deveria ser o futuro dele com outra mulher. Ricardo não perdeu tempo. Ele deu um passo na direção dela, o corpo tenso, a expressão uma mistura de angústia e urgência. A fachada de homem de negócios bem-sucedido havia se desintegrado completamente, restando apenas o homem confuso e desesperado. Helena! Ele começou, a voz baixa, quase um sussurro. Você precisa me dizer. Ela não se virou para encará-lo. Manteve-se de costas, a mão na maçaneta da porta, como se ponderasse fugir. Dizer o quê, Ricardo? O preço do metro quadrado, as taxas do condomínio, isso faz parte do meu trabalho. A frieza em sua voz era uma armadura recém-forjada. Não brinque comigo, ele insistiu, dando mais um passo, diminuindo a distância entre eles. O perfume dela, um floral suave que ela sempre usara, o atingiu, e a familiaridade daquilo foi como um soco. A gravidez, o bebê. Helena finalmente se virou, e o rosto dela era uma máscara de indiferença controlada, mas os olhos tremiam. O que tem a minha gravidez, Ricardo, não me parece um assunto relevante para a compra de um imóvel.
A evasiva dela o enfureceu. A calma dela o desequilibrou. Relevante? Helena, pelo amor de Deus, olhe para você. Você está grávida de quantos meses? 8, ela respondeu, a palavra curta, afiada como um caco de vidro. O número o atingiu novamente. 8. A matemática voltava, implacável. 8 meses, ele repetiu, a voz falhando. Helena, esse filho, Ele não conseguiu terminar a frase. A pergunta era grande demais, pesada demais para ser verbalizada. Ela o encarou por um longo momento, e naquele silêncio ele viu um universo de dor passar pelos olhos dela. Viu a hesitação, a raiva, a tristeza. Por um segundo ele achou que ela fosse desmoronar, que a verdade finalmente viria à tona. Mas então algo endureceu em sua expressão. A vulnerabilidade foi engolida por uma onda de orgulho ferido e uma determinação gélida. Ela ergueu o queixo, o olhar se tornando cortante. Isso é da minha conta. É um assunto pessoal que não diz respeito a você. A resposta foi um tapa na cara, seca, direta, impessoal, uma porta de aço se fechando na sua frente. Não foi uma negação, ele percebeu, mas também não foi uma confirmação. Foi pior. Foi um muro, uma declaração de que ele não tinha mais o direito de saber, de perguntar, de fazer parte da vida dela a esse ponto. Não me diz respeito? Ele retrucou incrédulo, a voz subindo de tom. Como pode não me dizer respeito? Nós fomos casados por 10 anos. Eu tenho o direito de saber se... Você perdeu todos os seus direitos no dia em que decidiu que nosso casamento tinha acabado. Ela o cortou, a voz agora carregada de uma amargura que ela não conseguia mais esconder. Você quis um recomeço, Ricardo. Pois bem, este é o meu. Ela gesticulou para a própria barriga, o gesto agora desafiador. E ele não tem absolutamente nada a ver com você ou com o seu passado. Cada palavra era uma facada. Ela o estava excluindo, apagando-o não apenas de seu presente, mas da possibilidade de um futuro compartilhado que ele nem sabia que poderia existir. O mistério não fora resolvido. Pelo contrário, tornara-se mais denso, mais doloroso. A resposta seca dela não lhe deu paz, apenas o deixou com um vazio ainda maior, uma incerteza que agora o consumiria por inteiro. Ele ficou ali, paralisado no hall daquela mansão vazia, enquanto Helena, a mulher que ele um dia conheceu melhor que a si mesmo, se tornava a maior e mais dolorosa incógnita de sua vida. O som dos saltos de Camila no piso de mármore anunciou seu retorno, quebrando a bolha de tensão insuportável que havia se formado entre Ricardo e Helena. Ela voltou sorridente, energizada pela conversa ao telefone e completamente alheia ao confronto silencioso que acabara de acontecer. Prontinho, resolvido. Assuntos de família, disse ela, guardando o celular na bolsa. Seus olhos percorreram o hall de entrada com uma admiração quase infantil. Ai, meu Deus, eu mal posso acreditar. É ainda mais linda pessoalmente. Vamos ver o resto? Helena, com uma rapidez impressionante, recompôs sua máscara profissional. O brilho de desafio em seus olhos foi substituído por uma polidez neutra. Claro. Por aqui temos a sala de estar principal, com acesso direto à área da piscina, disse ela, começando o tour como se nada tivesse acontecido. Ricardo a seguiu, sentindo-se um autômato. As palavras de Helena ecoavam em sua mente. Este é o meu recomeço, e ele não tem absolutamente nada a ver com você. A frase era um muro de gelo, e ele se sentia do lado de fora, congelando. Ele mal registrava o ambiente ao seu redor. Para ele, as paredes brancas e amplas pareciam se fechar, o pé direito altíssimo parecia esmagá-lo. Enquanto caminhavam pela vasta sala de estar, um espaço cavernoso e impessoal, Camila fez uma careta. É linda, mas precisa de muito trabalho, um toque de vida, sabe?
Ela se virou para Ricardo, passando o braço pelo dele novamente, um gesto que agora parecia irritante para ele. Espero que esse lugar seja mais aconchegante do que o apartamento onde você vivia antes, com aquela decoração horrível da sua ex. A frase caiu no ar como uma pedra. Foi dita sem maldade calculada, mas como um pensamento descuidado de alguém acostumado a dizer tudo o que vem à cabeça. Mas o efeito foi devastador. Ricardo estremeceu. Um calor subiu por seu pescoço, uma mistura de vergonha e raiva. Ele quis silenciar Camila, dizer para ela parar, mas as palavras não saíram. Ele apenas olhou, horrorizado, para Helena, esperando a reação. Helena não vacilou. Ela não demonstrou raiva ou mágoa. Em vez disso, um sorriso mínimo, quase imperceptível, curvou o canto de seus lábios. Era um sorriso de pura ironia, um brilho de superioridade que a fez parecer por um instante a pessoa mais poderosa na sala. Seus olhos encontraram os de Ricardo por uma fração de segundo, e naquele olhar havia um universo de significado. Está vendo? É com isso que você escolheu recomeçar. Virando-se para Camila com uma calma desconcertante, Helena respondeu, a voz suave como seda. Bom, a vantagem de uma casa como esta é que ela é uma tela em branco. Comprando uma mansão desse porte, imagino que você vá contratar um bom arquiteto para deixar tudo exatamente do seu jeito, não é? A pergunta era educada, mas continha uma farpa sutil, uma sugestão de que o gosto de Camila, por si só, talvez não fosse suficiente. A provocação velada passou completamente despercebida por Camila, que estava deslumbrada demais com a escala de tudo. Ah, com certeza, já tenho uma pasta no Pinterest cheia de ideias. Quero tudo branco e dourado, bem luxuoso, sabe? E um closet. Ah, o closet tem que ser do tamanho de um apartamento. Onde fica a suíte master? Quero ver o closet. A imaturidade de Camila era gritante. Ela era uma criança numa loja de doces, correndo de um lado para o outro, apontando para tudo o que queria, sem perceber as nuances e as complexidades da situação. Ela falava sobre derrubar paredes, trocar pisos, instalar lustres de cristal, tudo com uma empolgação que beirava o frenesi. Ricardo sentia-se cada vez mais desconfortável. Cada palavra de Camila era como um prego sendo martelado em sua consciência. Ele olhava para Helena, que ouvia pacientemente o monólogo de Camila, assentindo nos momentos certos, mantendo sua postura profissional, mas ele podia ver o esforço por trás daquela calma. Ele via a mulher que amou por uma década, a mulher que decorou o apartamento deles com peças que eles escolheram juntos em viagens, com fotos da história deles, sendo indiretamente insultada por uma jovem deslumbrada que não sabia nada sobre a vida que ele havia destruído. Camila, talvez devêssemos nos concentrar na estrutura da casa primeiro. Ele tentou intervir, a voz tensa. Ai, amor, relaxa, a estrutura é ótima, dá para ver. Ela respondeu, dispensando a preocupação dele com um aceno de mão. O importante é imaginar como nós vamos viver aqui. Helena, querida, essa cozinha é maravilhosa, mas eu arrancaria tudo. Quero uma ilha maior, com mármore Calacata Gold. Você acha que é possível? Ricardo queria afundar no chão. Ele queria pegar Camila pelo braço, arrastá-la para fora dali e gritar para que ela ficasse quieta. A presença de Helena, a gravidez misteriosa e agora a exibição de insensibilidade de sua namorada, tudo se somava em um coquetel de humilhação e arrependimento. Ele não estava comprando uma casa para um recomeço. Estava encenando uma farsa. E Helena, com seu sorriso irônico e seu silêncio digno, era a única na plateia que sabia a verdade. O tour continuou, cômodo após cômodo. E a cada passo, o desconforto de Ricardo se transformava em um pânico silencioso. A presença de Helena era um espelho que refletia uma versão dele mesmo que ele não queria encarar.
O homem que trocou profundidade por superficialidade, história por novidade, amor por deslumbre. Ele não conseguia mais suportar. A voz de Camila, antes excitante e cheia de vida, agora soava estridente e vazia. A mansão, que deveria ser o símbolo máximo de seu sucesso, parecia uma tumba fria e sem alma. Ele precisava sair dali, precisava de ar, precisava escapar do olhar de Helena, que mesmo quando não estava direcionado a ele, parecia julgá-lo em silêncio. Enquanto estavam na suíte master, um cômodo gigantesco com uma parede inteira de vidro que dava para a mata nativa, Ricardo viu sua oportunidade. Camila estava, como esperado, extasiada com o tamanho do closet. "É aqui, amor. É o nosso lugar. Vamos fazer a proposta hoje mesmo", ela declarou, girando no meio do quarto com os braços abertos. Ricardo respirou fundo, forçando uma expressão de ponderação. "Não sei, Camila. Eu não estou sentindo, sabe?" Camila parou de girar, o sorriso desaparecendo de seu rosto. "O quê? Como assim não está sentindo?" "Ricardo, essa casa é perfeita. Tem tudo o que a gente queria e mais." Ele caminhou até a janela, fingindo analisar a vista. "É a localização", mentiu ele, agarrando-se à primeira desculpa que lhe veio à mente. "Fica muito no fundo do condomínio. E essa mata toda aí atrás, sei lá, parece meio isolado demais. E a posição do sol, acho que a piscina não vai pegar sol o dia todo." Eram desculpas esfarrapadas, e ele sabia disso. A casa estava em uma das melhores localizações do condomínio, e a privacidade era um ponto de venda, não um defeito. Camila o olhou, incrédula. "Isolado? Ricardo, isso se chama privacidade. E o sol? Você nem sabe de que lado o sol nasce. Você está inventando coisas. Há 5 minutos você estava animado para encontrar nosso ninho." "Eu sei, mas ver ao vivo é diferente", ele insistiu, a voz soando fraca até para seus próprios ouvidos. "Acho que devemos ver outras opções antes de decidir. Não podemos comprar a primeira casa que visitamos. É um investimento muito grande." Helena, que se mantivera em silêncio perto da porta, observava a troca com uma neutralidade estudada. Por dentro, porém, ela sentia uma estranha mistura de alívio e confusão. Porque ele estava sabotando a compra da casa dos sonhos de sua nova namorada. A frustração de Camila era palpável. Ela cruzou os braços, o beicinho se formando. "Não acredito nisso, Ricardo. A casa é perfeita e você está procurando defeitos que não existem. Mas tudo bem." Ela cedeu, a voz carregada de aborrecimento. "Se você quer perder tempo vendo outras casas inferiores, a decisão é sua. Vamos embora, então." O alívio que inundou Ricardo foi tão intenso que ele quase fraquejou. "Ótimo. Helena, obrigado pelo seu tempo. Entraremos em contato para agendar outras visitas", disse ele, já se movendo em direção à saída, ansioso para escapar. "Não será necessário eu voltar com vocês", disse Helena, sua voz calma detendo-os no corredor. "Preciso esperar o proprietário. Ele virá assinar uns documentos de manutenção. Podem ir, eu fecho tudo depois." A desculpa era plausível e, para ela, essencial. A ideia de passar mais 20 minutos presa em um carro com aquela tensão era insuportável. Ricardo apenas assentiu, grato por não ter que enfrentar o trajeto de volta com ela. A porta da frente se fechou atrás deles e o som do carro de luxo partindo ecoou pela rua silenciosa. Sozinha na imensidão da casa vazia, Helena finalmente se permitiu desabar. Ela se apoiou na parede fria do corredor, fechou os olhos e respirou fundo, 1, 2, 3 vezes. O ar que encheu seus pulmões pareceu o primeiro em 1 hora. Sua mão foi instintivamente para a barriga, acariciando a curva firme sob o tecido da blusa. O que tinha sido aquilo? Coincidência? O universo tinha um senso de humor doentio? De todas as imobiliárias, de todos os corretores, ele tinha que entrar justamente na sua sala? E por que ele recuou?
Ela o conhecia. Ricardo, quando queria algo, era implacável. Vê-lo inventar desculpas tão frágeis para não comprar aquela casa, a personificação de tudo o que ele sempre almejou, não fazia sentido. A não ser que vê-la ali, grávida, tivesse abalado algo dentro dele. A possibilidade a assustava e, ao mesmo tempo, despertava uma faísca de algo que ela pensou estar morto há muito tempo. Enquanto isso, no carro, o silêncio era pesado e hostil. Assim que passaram pelos portões do condomínio, Camila explodiu. "Eu não acredito em você, Ricardo. Que palhaçada foi aquela?" "Eu já disse, não gostei da casa", ele respondeu, os olhos fixos na estrada. "Você não gostou da casa ou não gostou da corretora?" Ela acusou, a voz subindo uma oitava. "Que clima foi aquele entre vocês? Nos conhecemos de muito tempo atrás. Que papo é esse? Você ficou estranho desde o momento em que a viu." "Não tem nada a ver com ela, Camila. Pare de ser paranoica." "Paranoica? Ricardo, eu não sou idiota. Você mal olhou para mim lá dentro. E a decoração horrível da sua ex, ela nem piscou. E você ficou pálido. Ela é a ex, não é? A tal Helena?" Ricardo não respondeu. O silêncio dele foi a confirmação. "Ah, meu Deus", disse Camila, a raiva se misturando com uma realização chocante. "A corretora é a sua ex-mulher. E você me leva lá para comprar uma casa. Você é doente." "Eu não sabia que era ela", ele finalmente gritou, batendo a mão no volante. "Eu não fazia ideia. Você acha que eu planejaria uma coisa dessas?" A discussão se intensificou, uma tempestade de acusações e defesas que preencheu o espaço confinado do carro. Mas no meio do caos, a mente de Ricardo estava em outro lugar. Estava de volta àquele hall de entrada, ao mistério nos olhos de Helena, a sua resposta cortante e, acima de tudo, a imagem daquela barriga. A verdade que ela se recusava a lhe dar agora o consumia, tornando todo o resto, a mansão, a discussão, o futuro com Camila, insignificante. A noite foi um inferno para Ricardo. A discussão com Camila se arrastou por horas, um ciclo vicioso de acusações e negações que só terminou quando a exaustão os venceu. Mas o sono não trouxe alívio. Ele se revirava na cama, assombrado pela imagem de Helena. A barriga proeminente, o olhar ferido, a dignidade fria com que ela o tratou. Enquanto Camila ainda dormia, exausta pela briga, ele pegou o celular e foi para a varanda. O ar da manhã estava frio, mas ele mal sentiu. Suas mãos tremiam enquanto ele procurava o número da imobiliária. Ele não tinha mais o número pessoal dela. A recepcionista atendeu com a mesma voz polida do dia anterior. Ricardo, tentando manter a calma, pediu para falar com Helena. "Só um momento, por favor." A espera foi agonizante. Cada segundo parecia uma hora. Ele ouviu o clique da transferência e então a voz dela. Helena falando. Soava profissional, distante. "Helena, sou eu, Ricardo." Houve uma pausa do outro lado da linha. Ele podia imaginá-la na sua mesa, o corpo enrijecendo, a máscara profissional se erguendo. "Ricardo, aconteceu alguma coisa? Mudou de ideia sobre a casa?" "Não, não é sobre a casa", disse ele, a voz mais baixa. "Eu preciso falar com você, não como cliente, como eu. Nós precisamos conversar, por favor." O silêncio do outro lado se estendeu. Ele prendeu a respiração, esperando a recusa, a porta se fechando na sua cara mais uma vez. "Sobre o que, Ricardo?" Ela finalmente perguntou, e havia um cansaço infinito em sua voz. "Sobre tudo, sobre ontem, sobre o bebê", ele disse, a última palavra saindo quase como um sussurro. "Por favor, Helena, 5 minutos, um café, onde você quiser." Ele ouviu um suspiro longo e pesado. Era o som de uma armadura rachando. "Estou em meu horário de almoço em 1 hora, no café da esquina da imobiliária. Se você não estiver lá, eu não vou esperar." E desligou.
Ricardo sentiu um misto de alívio e pavor. Ela havia concordado. Uma hora depois, ele estava sentado em uma pequena mesa nos fundos do café, as mãos suando em volta de uma xícara que ele não tocou. Quando Helena entrou, ela parecia diferente. Sem o terno de corretora, usando um vestido simples de malha que não escondia, mas abraçava a gravidez, ela parecia mais vulnerável, mais real. Ela caminhou até a mesa e sentou-se, sem dizer uma palavra, o olhar expectante. Obrigado por vir. Ele começou, sem jeito. Você tem 5 minutos, Ricardo. Ele foi direto ao ponto. Não havia mais espaço para rodeios. O filho é meu, não é? Helena o encarou, os olhos castanhos estudando seu rosto. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela fez uma pergunta. Isso importa agora? Importa. Helena, pelo amor de Deus, claro que importa. É o meu filho. Por que você não me contou? Por quê? A angústia em sua voz era genuína. Ela finalmente desviou o olhar, mexendo em um sachê de açúcar sobre a mesa. Quando falou, sua voz era baixa, mas firme, desprovida da raiva do dia anterior e preenchida por uma tristeza profunda e resignada. Eu descobri 2 semanas depois que nos separamos, ela começou, e cada palavra parecia custar-lhe um esforço imenso. Eu ia te contar, juro que ia. Eu liguei para você naquele fim de semana, lembra? Ricardo franziu a testa, vasculhando a memória. Acho que sim. Eu estava ocupado. Você estava em uma viagem de fim de semana, com outra pessoa, ela disse, sem acusação, apenas constatando um fato. Uma amiga sua postou fotos nas redes sociais. Você parecia tão feliz, Ricardo, tão livre. Recomeçando. Ela usou a palavra dele e soou como veneno. Eu vi você com ela, e depois com outra, e mais outra. Você mergulhou de cabeça na sua nova vida de solteiro. Você não olhou para trás nem por um segundo. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E eu percebi que um bebê não se encaixava nesse seu recomeço. O que eu deveria fazer? Ligar e dizer, Oi, Ricardo, parabéns pela nova namorada. A propósito, você vai ser pai. Eu seria a âncora, o passado te arrastando para baixo, quando tudo o que você queria era seguir em frente. Então eu tomei uma decisão. Seria o meu recomeço. Meu e dele. Eu não queria que meu filho fosse um fardo, ou uma obrigação para um pai que já tinha escolhido outro caminho. As palavras dela o atingiram como uma onda, tirando-lhe o ar. Ele não tinha defesa. Era tudo verdade. Ele havia se jogado no mundo, buscando validação e esquecimento nos braços de outras mulheres, desesperado para provar a si mesmo e ao mundo que o fim de seu casamento não o havia quebrado. E no processo, ele se tornou cego e surdo para tudo o que havia deixado para trás. Atordoado, ele apenas conseguiu balbuciar. Helena, eu não sabia. Não, ela concordou com um aceno triste. Você não sabia, e essa foi a minha escolha. Ela se levantou, a cadeira arrastando no chão. Meus 5 minutos acabaram, Ricardo. Ele a viu sair do café, a silhueta da sua gravidez recortada contra a luz da rua. Ele ficou ali, paralisado, o mundo girando ao seu redor. Ele ia ser pai. Ele era pai. E ele não sabia. A mulher que ele amou estava carregando seu filho sozinha por 8 meses, porque ele estava ocupado demais sendo egoísta. A revelação não trouxe alívio, mas um peso esmagador de culpa e arrependimento. Ele passou o resto do dia em transe. A noite foi ainda pior que a anterior. Não havia sono, apenas o replay da conversa, a constatação de sua própria falha monumental. No meio da noite, o celular vibrou. Era Camila. Oi, amor! A voz dela soou animada, como se a briga do dia anterior nunca tivesse acontecido. Estive pesquisando e encontrei outras 3 casas incríveis. Uma delas tem até uma adega climatizada. Podemos visitar amanhã de manhã? Já falei com o corretor.
Ricardo fechou os olhos. A voz dela, as casas, a adega. Tudo parecia pertencer a outra vida, a uma pessoa que ele não era mais. Aquele homem, o que se importava com mansões e aparências, havia começado a morrer no instante em que viu Helena atrás daquela mesa. Camila, ele respondeu, a voz fria e distante, um eco do vazio que sentia por dentro. Eu não posso amanhã, não posso falar sobre isso agora. Ele desligou antes que ela pudesse responder, deixando-a em um silêncio confuso e a si mesmo em uma escuridão ainda mais profunda. A semana que se seguiu foi um borrão de angústia para Ricardo. Ele vivia em um estado de suspensão, mecanicamente indo para o trabalho, respondendo e-mails e participando de reuniões, mas sua mente estava em outro lugar. Estava com Helena. A conversa no café o havia quebrado e reconstruído em algo diferente. A culpa era uma companheira constante, um peso em seus ombros que o fazia andar curvado. Ele mal falava com Camila, que oscilava entre a raiva pela sua distância e tentativas frustradas de seduzi-lo com novas plantas de casas luxuosas. Tudo parecia fútil, insignificante. Ele deu a Helena o espaço que ela parecia querer, mas a distância só aumentava seu tormento. Após 7 dias de silêncio torturante, ele não aguentou mais. Precisava ouvir a voz dela. Precisava saber se ela estava bem ou se queria ajuda com algo da gravidez. Precisava. Ele nem sabia o que precisava, mas a necessidade de conexão era avassaladora. Ele discou o número da imobiliária, o coração martelando contra as costelas. A recepcionista informou que Helena não havia ido trabalhar. Um calafrio percorreu a espinha de Ricardo. Ele agradeceu e desligou, o pânico começando a borbulhar. Ele não tinha o novo número pessoal dela, mas lembrou-se que ainda tinha o contato de sua ex-sogra, Marta, salvo no celular de uma emergência familiar anos atrás. Hesitou por um momento. Ligar para Marta era cruzar uma linha, mas a ansiedade era mais forte. Ele ligou. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. Ele tentou de novo, a mão suando. Desta vez, uma voz ofegante e aflita atendeu no segundo toque. Alô? Era Marta, mas sua voz estava embargada, tensa. Marta, é o Ricardo. Desculpe ligar assim, mas... A Helena está bem? Liguei no trabalho e disseram que ela não foi. Houve uma pausa, seguida de um soluço contido. Ricardo. A bolsa dela estourou esta manhã. Estamos no hospital. Ela entrou em trabalho de parto. O mundo de Ricardo parou. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Hospital? Qual hospital? Marta hesitou. Por que você quer saber, Ricardo? A pergunta não era agressiva, mas carregada de uma dor antiga. Porque eu preciso estar aí. Por favor, Marta, eu preciso, ele implorou, a voz embargada. Após um segundo que pareceu uma eternidade, ela lhe disse o nome do hospital. Ricardo não esperou mais nada. Pegou as chaves do carro e saiu correndo do escritório, ignorando os olhares confusos de seus colegas. Ele dirigiu como um louco, costurando pelo trânsito, a mente uma tempestade de medo e esperança. Seu filho estava nascendo. Ele encontrou Marta na sala de espera da maternidade. Ela andava de um lado para o outro, o rosto pálido e vincado de preocupação. Ao vê-lo, ela parou. O que aconteceu? Como ela está? Ele perguntou sem fôlego. Eles a levaram para a sala de parto há 1 hora, disse Marta, os olhos cheios de lágrimas. Mas parece que há um problema. O bebê, ele está com alguma dificuldade para respirar. Estão falando em levá-lo para a UTI neonatal assim que nascer. A notícia foi como um soco no estômago de Ricardo. Seu filho, que ele mal tivera tempo de assimilar que existia, já estava em perigo. Uma onda de pavor e impotência o dominou. Eu posso vê-la? Eu preciso vê-la. Marta o estudou por um momento e a antiga hostilidade em seu olhar deu lugar a uma compreensão compartilhada do medo.
Ela assentiu e o guiou por um corredor até uma porta entreaberta. Ela está ali, esperando notícias. Ricardo entrou no quarto. Helena estava sentada na beira da cama, vestida com a camisola do hospital, o rosto pálido e banhado de suor. A barriga imensa havia sumido. Ela olhava fixamente para a porta, as mãos torcendo um lençol, a expressão uma máscara de pura angústia. Quando seus olhos encontraram os dele, não houve raiva, nem surpresa, apenas um desamparo que espelhava o dele. Ele não pensou. Agiu por puro instinto. Atravessou o quarto em 2 passadas largas e a envolveu em seus braços. No momento em que a tocou, sentiu o tremor do corpo dela, o medo que a consumia. E ao abraçá-la, ao sentir a fragilidade dela contra seu peito, algo dentro dele se quebrou e se realinhou. A raiva, o egoísmo, a necessidade de provar algo ao mundo, tudo se dissolveu. Restou apenas um desejo avassalador de protegê-la, de protegê-los. Ele não era mais o ex-marido. Ele era o pai do filho dela. Ele era parte daquilo, quisesse ela ou não. O celular dele vibrou no bolso. E vibrou de novo. E de novo. Era Camila. Ele a ignorou. Nada mais importava. Eles ficaram abraçados em silêncio por um longo tempo, até que a porta se abriu e um médico entrou. O rosto sério. O coração de Ricardo gelou. Helena? O médico perguntou, olhando para os dois. Ricardo apenas assentiu, a mão ainda no ombro de Helena. Sou o Dr. Almeida, o pediatra. Seu filho é um menino forte. Tivemos uma pequena complicação respiratória, o que é comum em partos um pouco apressados, e o levamos para a UTI para observação. Mas a boa notícia é que ele está reagindo muito bem ao tratamento. Os pulmões estão se fortalecendo a cada minuto. Ele é um lutador. Helena soltou um soluço de alívio, o corpo amolecendo nos braços de Ricardo. O médico sorriu. O pequeno Ricardinho vai ficar bem. A palavra atingiu Ricardo com a força de um trovão. Ricardinho. Ele olhou para Helena, os olhos arregalados, cheios de uma pergunta silenciosa. Helena o encarou, e pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno, embora cansado, tocou seus lábios. Ele tem o nome do pai, ela sussurrou. Uma emoção que ele não sabia ser capaz de sentir o dominou. Uma onda de amor, gratidão e dor o engolfou, e as lágrimas que ele segurava finalmente rolaram por seu rosto. Ele ia ser pai de um menino chamado Ricardinho. Eu posso vê-lo? Ele perguntou ao médico, a voz embargada. Claro, a enfermeira vai levá-lo. Minutos depois, ele estava em frente a uma incubadora na UTI neonatal. E lá estava ele. Pequeno, tão pequeno, com um tufo de cabelo escuro e feições delicadas. Um monitor apitava ritmicamente ao seu lado, um som que era a mais bela música que Ricardo já ouvira. Ele estendeu a mão e tocou o vidro da incubadora, o peito explodindo de um amor tão feroz e absoluto que o deixou sem ar. A mansão, o carro de luxo, a vida que ele pensava querer, tudo virou pó. A única coisa que importava no universo inteiro estava ali, naquele pequeno ser que lutava para respirar. Seu filho, Ricardinho. As horas seguintes se passaram em um estado de sonho para Ricardo. Ele se revezava entre a UTI neonatal, onde observava, hipnotizado, cada pequeno movimento de seu filho, e o quarto de Helena, onde se sentavam em um silêncio confortável. A animosidade do passado substituída por uma preocupação compartilhada e uma nova e frágil conexão. Quando uma enfermeira finalmente trouxe Ricardinho para os braços de Helena pela primeira vez, o coração de Ricardo se contraiu. Vê-la segurando o filho deles, o rosto dela iluminado por um amor puro e exausto, foi uma revelação. Aquele era o seu lugar. Aquela era a sua família. A imagem era tão certa, tão fundamental, que apagou tudo o mais. Ele sabia, com uma clareza que o assustou e o libertou.
o que precisava fazer. Deixou Helena e o bebê com Marta e dirigiu para casa, o coração pesado, mas a mente decidida. Camila estava esperando por ele, a fúria estampada no rosto. Onde você estava? Eu liguei 100 vezes. Você some o dia todo e nem se dá ao trabalho de responder? Ricardo a encarou, não com raiva, mas com uma calma triste. Camila, nós precisamos conversar. Ele não precisou dizer muito. A verdade estava em seus olhos. Ele contou sobre Helena, sobre o hospital, sobre o nascimento de seu filho. Contou que não podia mais continuar com aquela farsa. A reação de Camila foi vulcânica. A incredulidade deu lugar à raiva, e a raiva a uma fúria destrutiva. Você está me deixando por ela? Pela sua ex-mulher sem graça e agora por um bebê que nem era para existir? Ela gritou, a voz estridente. Ela começou a andar pela sala, pegando os objetos que eles haviam comprado juntos, os símbolos da vida que ele prometera a ela, e atirando-os ao chão. Um vaso de cristal se espatifou, porta-retratos se estilhaçaram, livros foram arrancados das prateleiras. Era uma tempestade de ressentimento e dor. Eu te dei amor, paixão, eu era o seu futuro, e você joga tudo fora por causa de um fantasma do seu passado. Ricardo ficou parado, assistindo à destruição em estado de choque. Ele não sentia raiva, apenas uma profunda tristeza. Ele via nela não uma vilã, mas uma jovem imatura e ferida, que havia apostado seus sonhos em um homem que não estava inteiro para recebê-los. Quando não havia mais nada para quebrar, ela parou, ofegante, no meio da sala destruída. Seus olhos faiscavam. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Você vai apodrecer na sua vidinha medíocre com ela. Eu vou ter a minha mansão, o meu luxo, e você não vai ter nada. Ela cuspiu as palavras, antes de pegar a bolsa e sair batendo a porta com uma força que fez as paredes tremerem. Sozinho, em meio aos destroços de sua vida artificial, Ricardo se sentiu mal. A violência da cena o abalou profundamente. Ele se sentou no sofá, a cabeça entre as mãos, o peso de seus erros esmagador. Em um impulso, pegou o celular e ligou para seu terapeuta, uma figura que o ajudara a navegar pelo divórcio. Ele falou por 20 minutos, a voz embargada, colocando para fora a culpa, o medo e a pequena chama de esperança que teimava em brilhar. Ao desligar, sentiu-se mais leve. Abalado sim, mas com uma certeza inabalável. Ele havia causado dor, mas continuar a mentira causaria ainda mais. Ele sabia que tinha tomado a única decisão certa. Levantou-se, ignorando a bagunça. Dirigiu até a floricultura mais próxima e comprou o maior e mais bonito buquê de peônias, as flores favoritas de Helena. Com o buquê no banco do passageiro, ele voltou para o hospital, o coração agora batendo com uma nova melodia, uma mistura de nervosismo e determinação. Ele encontrou Helena no quarto, ninando Ricardinho, que dormia serenamente em seus braços. Marta estava ao lado, sorrindo. Ricardo parou na porta, e as duas olharam para ele. Ele deu um passo para dentro, estendendo as flores. Helena, ele começou, a voz trêmula. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sinto muito, por tudo, pelo meu egoísmo, pela minha cegueira, pela dor que eu te causei. Eu não peço que você esqueça, porque eu nunca vou esquecer. Mas eu estou aqui para pedir perdão. Ele se aproximou, os olhos fixos nos dela, derramando seu coração. Quando eu vi você com ele, eu entendi tudo. A minha vida não é uma mansão vazia ou um carro de luxo. A minha vida é aqui, com vocês. Se você me der uma chance, eu juro que vou passar todos os dias do resto da minha vida provando que eu sou digno de ser o pai do nosso filho. E, se você me permitir, de ser seu marido de novo. Eu quero a minha família de volta. As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena enquanto ela o ouvia. Eram lágrimas diferentes das de antes, não de dor, mas de uma emoção que ela pensou que nunca mais sentiria.
Ela olhou para o filho dormindo em seus braços e depois para o homem à sua frente, um homem que parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana, mas cujos olhos brilhavam com uma sinceridade que ela não via há muito tempo. Um sorriso lento, genuíno e radiante se abriu em seu rosto. Nesse exato momento, a porta se abriu e a enfermeira-chefe entrou com uma prancheta. "Tenho ótimas notícias", ela disse alegremente. "Os últimos exames do pequeno campeão vieram perfeitos. Ele está de alta. Vocês podem levar seu filho para casa." Aquelas palavras selaram o momento. Casa, família, recomeço. Helena olhou para Ricardo, o sorriso se alargando. Ele se inclinou e a beijou. Um beijo suave, cheio de perdão, promessas e a alegria de um futuro reencontrado. Marta, no canto do quarto, enxugava as lágrimas, o olhar emocionado testemunhando o milagre daquele novo começo. Unidos, eles arrumaram as poucas coisas. Ricardo segurou o bebê conforto com um cuidado reverente, como se carregasse o tesouro mais precioso do mundo. Ao saírem do quarto, lado a lado, não eram mais um ex-casal e seu filho, mas uma família, inteira e pronta para escrever o primeiro capítulo de sua nova e verdadeira história. E aí, o que você achou desta história emocionante? Eu quero muito saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários a sua nota de 0 a 10. E se você se emocionou e torceu por esse final feliz, não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a trazer mais conteúdos como este. Ah, e o mais importante, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Um grande abraço e até a próxima.